diretas lembranças de vidas passadas, as sensações, os prazeres e os gozos, e projeta no sujeito a força avassaladora da imaginação, das fantasias e dos estados oníricos, fixando as ressonâncias de vidas passadas na rede sináptica, influenciando o psiquismo consciente e potencializando os atavismos e a repetição de comportamentos execráveis. A partir de então, desencadeiam-se os pensamentos parasitas, as viciações mentais, as auto-obsessões e toda sorte de transtornos da alma, ficando aberta a sintonia para os desafetos do passado, os assédios entre vivos, a criação de formas de pensamento artificiais, e os desajustes reencarnatórios. Pergunta: a antecipação das sensações, prazeres e gozos de vidas passadas, projetados no sujeito por intermédio da imaginação, em fantasias e nos estados oníricos, provoca desdobramentos noturnos do corpo astral, que se desloca para servir de instrumento de satisfação sensória. É isso? Ramatiz: tão ligados vibratoriamente são os corpos mental inferior e astral, nos espíritos encarnados e numa enorme massa de desencarnados, que acabam iguais à lâmina que não fica fora do seu estojo. O desejo e a mente, o conjunto Kama-manas dos orientais, são companheiros inseparáveis até a libertação total do ciclo carnal. Obviamente, o corpo mental inferior não conseguirá se satisfazer sem os demais corpos densos. Como o corpo astral é mais facilmente manipulado, acaba por sofrer os descaminhos mentais rapidamente, projetando-se facilmente para os antros de sexo, bebida e glutonaria do umbral inferior. O desejo animalesco, como um tornado que a tudo destrói, impõe a busca desenfreada do prazer. O corpo mental inferior está constantemente estimulando o corpo astral para que sirva aos vícios que automatizou pela memória. Nos homens que ainda estão lutando para interiorizar a reforma moral, quando o corpo físico não cede aos desejos sensórios, acaba levando o corpo astral a rebelar-se e sair, no plano vibratório correspondente, no caso, os subplanos mais baixos do mundo astral, numa busca cega de satisfação das exigências prazerosas antecipadas pelo corpo mental inferior, o que causa grande ansiedade, pois o ente antevê os gozos que o esperam. No cidadão pouco desenvolvido moralmente, se rotiniza a corrida desenfreada atrás da realização dos sentidos, tornando-o um ser que pensa e fala, mas não difere dos animais. Pergunta: podeis dar-nos exemplos desses estados oníricos, decorrentes da viciação mental emocional entre os corpos mental inferior e astral? Isso ocorre sempre pela antecipação das sensações e gozos de vidas passadas. Ramatiz: na verdade, não se trata de estados oníricos, de sonho. A plasticidade natural do plano astral é altamente influenciável pela mente inferior. As viciações mentais emocionais acabam aprisionando seus criadores. É como o cenógrafo que fica retido no cenário que criou, não sabendo onde está a porta de saída do set de filmagem. Nesses casos, são plasmadas conchas astral mentais que mantêm o ente retido no plano astral, absorto em sua própria imaginação fantasias como se fosse a realidade. Muitos de vós, quando desencarnais, passais anos dentro dessas conchas, não enxergando nada mais fora do alcance dos seus limites. Assim, se confundem cenas do passado, formas de pensamento e frustrações psicológicas com o que existe efetivamente. Essas falsas impressões estendem seu alcance além da antecipação das sensações e gozos pelo corpo mental inferior, pois também contém os traumas e as insatisfações decorrentes da ampla complexidade do psiquismo humano. É útil descrevermos, objetivamente, alguns exemplos dos habitantes mais comuns, prisioneiros das conchas astral mentais: o pároco dedicado que se vê estático diante de Jesus, uma freira contemplativa hipnotizada ante a imagem da Virgem Maria, o pai atencioso fixado nos filhos que tem nos braços,
o milionário agarrado aos seus tesouros, a mulher bela de outrora extasiada ante o espelho que reflete o novo corpo jovem, o aventureiro dirigindo o último modelo de carro esporte. E assim sucessivamente vão as criaturas criando seus céus pessoais plasmados pelas viciações mentais e emocionais que os mantêm retidos nas conchas astral mentais criadas pela plasticidade do plano astral. Observações do médium. Vamos descrever uma experiência em desdobramento astral ocorrida na noite passada. Mas, antes de entrar em minúcias, queremos registrar que, quando estamos em desdobramento, durante o sono físico, não nos vemos mais fora do corpo físico, ao lado da cama, não sentimos entorpecimento das pernas e mãos, nem os característicos sons intracranianos que parecem um chuvisco de televisão fora do ar. Essas impressões, peculiares aos estados iniciais de saída do corpo astral do corpo físico, aconteciam com frequência quando nossa mediunidade estava deseducada. Sim, pois embora as experiências extracorpóreas sejam uma aptidão anímica, a educação mediúnica favorece as saídas conscientes do corpo físico pela possibilidade de comunicação com os amigos espirituais, que muito nos ajudam. Atualmente nos vemos diretamente projetado no plano astral. E a clarevidência e a clareaudiência estão mais sutilizadas. Somos impressionados com imagens e sons, escutamos palavras sem a necessidade de o interlocutor estar falando, e temos certeza de que isso só ocorre pela assistência dos amigos do plano espiritual. Importa deixar claro que o desdobramento na dinâmica apométrica não se compara às vivências fora do corpo, durante o sono físico. As percepções que se dão no primeiro caso são como se o sensitivo ficasse com a consciência alterada, tendo visões e sofrendo catarses por estar com os corpos astral e mental inferior atuando nos subplanos inferiores do plano astral. Como a consciência não se desvincula totalmente do corpo físico, o corpo astral se torna um veículo incompleto da consciência, ao contrário dos estados oníricos, em que o veículo inteiro se desliga totalmente do corpo físico. É natural, no primeiro caso, que o metabolismo cérebro do sensitivo em estado de vigília interfira nas percepções, embotando-as, deixando-as difusas, diferente do que se dá no sono físico com médiums adestrados. Após essas considerações, iniciaremos nosso breve relato. À noite, acordamos num plenário enorme, em formato de concha circular. Estávamos no meio de um público que ia assistir a uma apresentação sobre reencarnação e relação de causa e efeito que define a vida do ser na carne. Um espírito oriental, de olhos puxados, iguais aos dos chineses, e com longa túnica muito colorida, parecendo um mandarim, subiu num tablado central e começou a falar. Imediatamente plasmou-se gigantesca a tela e toda a plateia ficou hipnotizada, como se antes de haver aquelas imagens existisse um pensamento único que se apoderava de todas as mentes do local. Conforme ia se dando a pressão desse instrutor, surgiam aglutinações energéticas no éter, que se projetavam para a tela, formando novas imagens tridimensionais. Interessante que, independente do local em que os ouvintes se encontravam, todos enxergavam o cenário visual como se estivessem numa mesma posição. Imaginem um cinema em que todos os assentos estão projetados para a visão do centro da tela, não importando o lugar em que se sente, na frente, no meio ou atrás. Observamos que o ilustre palestrante não movimentava os lábios, mas todos nós escutávamos sua voz de barítono. Outro detalhe fixou-nos atenção: o filme narrado a que estávamos assistindo também era altamente sonoro. A energia no plano astral é visual e sonora, dependendo da escala de frequência. O espírito que estava conduzindo a palestra era de grande poder mental. Ele formava imagens perfeitas e impunha o seu pensamento sobre todo o público. Repentinamente, ele dirigiu-se a nós, explicando-nos: isso é necessário e não violenta a consciência de ninguém. Como se trata de grupo de encarnados desdobrados,
Tendo recentemente os primeiros contatos com a reencarnação, impõe-se intensa injunção magnética pela força mental, sob pena de completo fracasso no encontro da noite. Como os encarnados têm pensamentos oscilantes e extrema dificuldade de concentração, mesmo com todos os recursos utilizados, muitos não se lembrarão de nada ao acordar. Para comprovar sua teoria, um dos assistentes desse espírito expositor levou-nos para passear nas fileiras dos ouvintes e fez com que escutássemos os pensamentos deles, como se estivessem nos falando aos ouvidos. A maioria estava preocupada com questões materiais, o horário apertado de trabalho do dia seguinte, as contas atrasadas, a namorada briguenta que não telefonava. Outros estavam com fome ou com sede, e divagavam mentalmente, ausentes de onde se encontravam e dos conteúdos explanados. Os que entendiam o que estava acontecendo já estudavam as coisas espiritualistas há mais tempo. Mesmo entre estes últimos, muitos desacreditavam dos conhecimentos que estavam sendo repassados, porque eram espíritos um tanto infantilizados por muitas encarnações no meio católico, inconscientemente aguardam o céu que não existe e têm muito medo das penas eternas e do inferno. Ao término dessa vivência, o instrutor espiritual mandarim aproximou-se e disse que se chamava o P. Este nome e os trajes que vestia são uma homenagem a uma determinada região da China, onde foi muito feliz em várias encarnações. Disse que nos auxiliava sempre na ocasião das palestras e que faz parte da equipe espiritual de Ramatiz. Concluindo, deixou a seguinte mensagem: a viciação mental emocional também se cristaliza no espírito pela influência das religiões, no passar dos milênios. Tanto isso é verdadeiro que existem cidadelas astrais que tangenciam a crosta terrícola, onde os seus habitantes acreditam estar no céu dos católicos. Lá, formas de pensamentos coletivas de Jesus, dos apóstolos e dos santos ficam repetindo indefinidamente ensinamentos da Bíblia. Essa hipnose coletiva só será quebrada com muitas encarnações, em que a sábia lei do karma proporá, decorrendo unicamente do exercício do livre-arbítrio de cada criatura, situações contrárias aos seus preconceitos, para devida retificação na carne. Dessa forma, o auxílio do lado de cá nunca cessando, reunimos grupos de espíritos encarnados fora do corpo físico, durante o sono, para participar de preleções como a de hoje. Na maioria, são ferrenhos opositores de vidas passadas das religiões e filosofias orientais, agora reencarnados entre famílias espíritas e umbandistas no Brasil, para dar os primeiros passos na senda das verdades cósmicas, sem as perseguições de outrora. Pergunta: entendemos que existe uma relação que sustenta essas conchas astral-mentais. Parece-nos de limites muito tênues, quase inseparáveis, as atuações do corpo mental inferior e a do corpo astral. Quando nos libertarmos das viciações mentais emocionais, conseguiremos atuar no plano mental e no astral sem ser iludidos? Ramatiz, vosso inconsciente tem mecanismos de compensação das frustrações. Muitas das visões que os videntes relatam, relacionadas com os colegas de agrupamento mediúnico, principalmente dizendo que são de vidas passadas, compensando vossas carências psicológicas, nada mais são que visões das conchas astral-mentais que o próprio ente cria. Observai a trivialidade com que certos sensitivos se descobrem emaranhados uns com os outros. No mais das vezes, refletem as viciações mentais e emocionais que vos confundem entre esses dois planos vibratórios, o mental e o astral. Tende consciência de que a matéria mental que circunda o plano astral, de frequência mais rápida, interpenetrando-o, vibra rapidamente respondendo aos estímulos das ondas mentais do espírito em seu ato pensante. Quando se associam os desejos e as emoções, desprovidos de sentimentos elevados, de alta vibração, a matéria astral responde condensando-se em volta do ovoide que é o corpo mental inferior. Como o plano mental é o domicílio próprio, em sua plenitude dimensional,
de consciências funcionando em pensamentos livres do cérebro físico, podeis entender que a própria condição do espírito retido no ciclo carnal é um impedimento natural, uma espécie de barreira vibratória, para acesso amplo e restrito às dimensões superiores do plano astral, a partir dos subplanos inferiores do plano mental. O homem real, o pensador, é próprio dos níveis superiores ou causais do plano mental. Como o cérebro físico e o sistema nervoso são limitados, só conseguem reproduzir fracionadas as impressões mentais dos planos astral e mental. A matéria do plano mental é capaz de se combinar e, sob o impulso da mente pensante, acomoda-se facilmente nas formas astrais. Assim como o vosso petróleo, matéria-prima, se transforma em pneus, combustíveis, plásticos e outros derivados, a matéria mental própria do plano mental responde prontamente aos impulsos dos pensamentos, modelando as formas de pensamento astral mentais. O céu e o inferno de cada ser encontram-se dentro de cada um. O autoconhecimento libertador e os sentimentos altruísticos e elevados que direcionam o foco do espírito para além do ego encarnado e da personalidade ilusória, extrapolando as estreitas paredes dele próprio para as dimensões dos planos mental superior e búdico, levam milênios. Quanto mais o ser estiver imbuído de ideais de auxílio ao próximo e amor incondicional, tanto mais se abrirão as portas das verdades espirituais do além. Até esse dia chegar, cada criatura vai gradativamente construindo o despertar de sua consciência, que vagarosamente se amplia pelo atrito dos corpos inferiores enredados no ciclo carnal, como cárcere situado nos planos mental, astral e físico. Para sua libertação, se exige as ações concretas, redentoras das almas, em prol dos semelhantes. Pergunta: os pensamentos se identificam com a personalidade animada na experiência reencarnatória mais recente, que findou. Essa constatação, somada às sutilezas dos planos vibratórios, nos deixa um pouco confusos. Não é mais fácil tratar tudo como sendo plano espiritual e perispírito. Ramatiz, a codificação espírita, para ser aceita e compreendida à época em que foi transmitida do espaço, levou os espíritos responsáveis por ditar esses ensinamentos a adotar uma nomenclatura de fácil entendimento para a maioria da coletividade de então, e que acomodasse os conhecimentos milenares do Oriente, a fim de que fossem amplamente aceitos pelo racionalismo do homem ocidental. Claro está que não existem imposições, e cada consciência deve nortear-se de acordo com a sua capacidade de compreensão. De nada adianta o médico dizer ao cidadão comum que ele está com uma doença infecciosa viral altamente transmissível que causará irritabilidade nasofaríngea, acompanhada de cefaleia e desânimo geral, para descrever uma simples gripe. Assim como o músico trompetista, ao se dirigir à plateia, não dirá que vai fazer uma apresentação com o dispositivo de metal que assegura a afinação e permite o alongamento do tubo instrumental produzindo todas as notas sonoras, para definir o trompete. Cada coisa, no seu lugar e no seu tempo. Portanto, é chegado o momento de aprofundamentos que contemplem os que sintonizam com os nossos singelos escritos, pois o estudante comprometido com auxílio ao semelhante deve preparar-se o melhor possível para a batalha da caridade. As distinções entre os planos vibratórios e os corpos espirituais estão mais que de acordo com esse momento da consciência coletiva do Ocidente, em que a utilização da apometria, como técnica de apoio ao mediunismo que socorre e conforta, se alarga. A identificação do homem, após a morte física, com a personalidade recentemente encarnada, é o que os orientais denominam de nível rupa, com forma, do mental. Quando se consegue entender, ao menos parcialmente, sua condição de espírito e individualidade imortal, entra no nível arupa, sem forma, de compreensão, fazendo com que o ego se fixe na programação reencarnatória, percebendo a necessidade evolutiva sem iludir-se com a transitoriedade da forma ocupada em uma estada terrena. Pergunta:
É de suma importância a libertação dos apelos sensórios para a plena exaltação do eu superior. Estamos tão distantes desse ideal que ficamos desanimados. Agrava-se nosso estado de ânimo e causa-nos dúvidas a afirmação de certos espiritualistas de que os espíritos já libertos do ciclo carnal não apresentam mais desejos. É isso mesmo. Ramatiz, enquanto não compreenderdes a natureza dos desejos, sereis constantemente arrastados por um terremoto de atrações, limitando a vontade, e os desejos, as percepções prazerosas que só serão saciadas pelas sensações e emoções dos veículos inferiores da consciência, os corpos astral e físico. O primeiro passo para o início de vossa libertação é entenderdes vossa natureza interior que precede e impulsiona os atos volitivos mentais. A partir de então, gradativamente ir cortando, por uma mudança gradual das atitudes, as conexões com os objetos e situações de prazer. Contudo, isso não deve vos levar a desprezar os prazeres da vida em falsas posturas santas. As dificuldades se instalam quando vos deixais ser escravos das sensações dos 5 sentidos físicos. Observar que os homens temerosos de ser apanhados nas redes dos prazeres mundanos, notadamente certos dirigentes e médiuns espiritualistas, são os que enxergam os defeitos dos outros com facilidade, repelem as prostitutas dos templos, açoitam os fumantes, desprezam arrogantemente os carnívoros, são mordazes com os vegetarianos, enxotam ironizando os alcoólatras, vilipendiam os homossexuais, escarnecem dos espíritos negros e índios, colocando-se distantes e isolados desses seres impuros em suas concepções. No fundo, são austeros porque temem entregar-se a condutas pecaminosas pelo possível descontrole que os levaria ao desregramento. Consciências infelizes, inseguras, não interiorizaram as reformas íntimas necessárias, sem os sofrimentos autoimpostos por aparências irreais, em desacordo com a realidade do espírito imortal. São invariavelmente preocupadas com as aparências e as opiniões que poderão suscitar nos seus prosélitos. Esses entes se tornam chefes de família que tiranizam os filhos e desconfiam da sombra das esposas, porque temem ser alvos do que eles mesmos são capazes de realizar. Nessa moral distorcida, transferem para os espíritos do lado de cá todos os seus recalques dentro do mediunismo, só permitindo manifestações de mentores e guias brancos, repletos de luz, e Deus os livre dos desatinos nos umbrais inferiores. Gelam de temor só de mencionar essas zonas vibratórias. Assim nascem os espiritualistas sectários, dogmáticos, que pedem aos mentores que os livrem dos espíritos imorais. Lembram o ébrio que não venceu a bebida, só pelo fato de encontrar-se distante dos bebedores. Não superareis vossas disposições mais profundas apontando defeitos alheios. As coisas que apelam aos exageros carnais e sensórios, que regurgitam do inconsciente milenar, estarão completamente superadas quando conviverdes em harmonia com os contrários que repelis peremptoriamente, andando entre os fracos do mundo sem julgamentos belicosos que os enviem para a guilhotina e a prisão perpétua dos preconceitos temporais, religiosos e doutrinários existentes na Terra. O afastamento inicial do viciado mental emocional se o objeto de sua atração prazerosa se impõe para o fortalecimento da alma enfermiça. Mas a vitória definitiva ocorrerá quando o ciente passar pela virulência das enfermidades morais sem contaminações, assim como fazia o Divino Mestre Jesus no meio do povo adoentado. Essas exigências da balança kármica, justas para promover o equilíbrio, conforme as leis de causalidade que regem a harmonia do cosmo, são atemporais. O alcoolista de outrora reencarna com pais bebedores, o espírita renasce em família umbandista, o carnívoro radical vem em núcleo sanguíneo de proprietários de restaurante vegetariano, o radical propagador do vegetarianismo que se considera eleito desperta em meio à parentela carnívora de fazendeiros dos pampas. O Kaften tem como mãe antiga prostituta explorada,
O doutrinador que costumeiramente rebatia para longe espíritos de pretos velhos e caboclos nas mesas mediúnicas se vê filho de pais negros praticantes do candomblé. A junção dos iguais psíquicos que se repelem cria as necessárias situações adversas da carne, ensejando a paciência e a união das almas entre si. A sabedoria divina não determina um único caminho ou verdade, mas a cada um dá exposição às doenças da alma até a sua cura perene, pela imposição do ciclo reencarnatório. Os benfeitores do espaço não têm mais desejo como compreendeis, e sim vontade, que não necessita das sensações e gozos dos veículos inferiores para sua satisfação. É vontade que acompanha os espíritos superiores, vontade de auxiliar o próximo, demonstrar e difundir o amor, instruir, socorrer, espraiar fraternidade, exemplificar humildade, paciência, tolerância, altruísmo, solidariedade. Ao contrário do que muitos pensam, as esferas crísticas não são habitadas por seres em eterno êxtase contemplativo que os anestesia enquanto individualidades. A unidade com o Criador sublima os desejos das almas, não os aniquila, tornando os anseios individuais aspectos da divindade, transformando os seres em co-criadores universais. Pergunta: se os nossos desejos e sentimentos estão juntos, quase inseparáveis, como se fossem um só, como poderemos percebê-los, um em relação ao outro, na limitada condição de encarnados? Isso não é contraditório. Ramatiz: uma das maiores provações e conquistas se o vosso aprendizado será conseguir aptidão mental e psíquica de controle das faculdades do corpo astral enquanto encarnados. Esse enfrentamento, que contraria a vossa habitual ansiedade e instabilidade psíquica, assemelha-se a construir uma ponte num rio revolto em dia de tempestade. É o que vos credenciará para dominar o plano astral sem adquirir pesados compromissos na sequência evolutiva, ao atingir outros estágios vibratórios. Muitos são os que se consideram preparados, mas fracassam após uma encarnação. Os grandes desafios do mundo material são uma das maiores iniciações do espírito imortal, que se concretiza com a armadura física vos pesando, na batalha de libertação do eu inferior. Enquanto perceberdes os vossos desejos e sensações como um só, não dissociados um do outro, sereis inaptos ao domínio do corpo astral enquanto veículo da consciência. Sofrereis no plano astral, de enorme plasticidade, se não ficardes prisioneiros de vossas próprias criações em conchas astral mentais. Tendes de dissociar os desejos das sensações. A partir daí, aspirar a visualizá-los com olhos de observador anônimo, qual lince camuflado entre os arbustos da planície observando sua presa. A capacidade de se dissociar requer autoconhecimento, análise, reflexão e recolhimento. É fundamental o distanciamento das agitações diárias, a meditação e a harmonização do psiquismo. O discernimento e o controle emocional vos farão aflorar os desejos e emoções positivas, que, encontrando receptividade no tônus vibratório do corpo astral, aos poucos vão sutilizando-o. Isso não se dará abruptamente, exigindo esforço e prática, o que é alcançado também pela continuada exposição à dinâmica apométrica em grupos altruísticos. O hábil olheiro não molda o barro em peças úteis sem muito treino anterior. Pergunta: com todos os apelos sensórios com que somos bombardeados diariamente, internet, televisão, jornais, revistas, anúncios, modismos, sentimos-nos como uma formiga tendo de remover o Himalaia. Não há um caminho mais ameno. Ramatiz: lembrai-vos de que é muito fácil ser virtuoso quando não há tentações à vista. Vossas predisposições anteriores à atual personalidade vos instalam o saudosismo dos antigos eremitérios, onde o trabalho interno era perseguido no isolamento. Isso vos leva a cair em comportamentos demasiado eletivos, quando não completamente isolados dos profanos comuns, pobres mortais que nada sabem,
muitos deixando a caridade em grupo para tentar alcançar sozinhos o pico da montanha. Na primeira queda, não há ninguém para segurar vossas mãos, ao contrário, muitos inimigos a empurrar ladeira abaixo ou a colocar pedras em vossos bolsos. Aqueles que são verdadeiramente convictos de si e fiéis seguidores de seus planejamentos reencarnatórios, nas circunstâncias adversas da crosta terrícola, conseguirão inevitavelmente uma importante iniciação, adquirindo o direito cósmico de alçar voos no plano astral, e conseguirão dominar sua natureza inferior em meio ao burburinho da coletividade. Muitos espíritos, antes de voltar à carne, pedem duras provações para livrar-se mais rapidamente de pesados débitos do passado. Contraditoriamente, a maioria, vindo como médiuns, recai em condicionamentos e viciações mentais emocionais que ressoam do inconsciente, de vidas passadas, intensificando suas pesadas dívidas na contabilidade divina. Pergunta: então, devemos fugir das condições adversas, como são as duras provações, com a finalidade de subjugar nosso eu inferior na condição de médiuns encarnados? Ramatiz: de maneira alguma. Todavia, alguns espíritos se impõem demasiada pressa. Muitos dos que se dizem espiritualizados, como falsos santos em conventos, não suportam a intensificação das provações a que se submeteram por sua livre vontade para se reformar. Não é de uma hora para outra que vos santificareis. É óbvio que deveis levar com o máximo de seriedade o nobre desafio de subjugar vosso eu inferior. Isso passa ao longe do precipitado equívoco do pedreiro imprudente que, ao colocar mais areia do que o comum no carrinho de mão para não fazer serão depois do expediente, acaba fazendo uma liga insuficiente na argamassa usada para sustentar os tijolos do edifício. Os senhores do karma guardam pacientemente o fortalecimento de cada individualidade, seja em que planeta for do universo. Não interpreteis isso como excesso de compaixão e não vos deixeis conduzir a dispensáveis acomodações do espírito. No cosmo, no processo evolutivo que conduzirá a todos aos páramos celestiais, a cada um são oferecidos os pedregulhos que podem ser carregados. Os planejadores kármicos contemplam não somente o que cada um merece, mas também o necessário ao seu pleno desenvolvimento espiritual no estágio em que se encontra. Assim, ao arquiteto é dada oportunidade à elaboração da planta de uma construção de conjunto habitacional na periferia da cidade. Ao contador cabe conseguir os recursos financeiros, repassando-os às classes populares. Ao mestre de obras, zelar pelos materiais em sua qualidade, não extrapolando o orçamento da construção elaborado pelo engenheiro. E finalmente ao pedreiro, ao pintor, ao marceneiro, ao encanador, utilizar os insumos da forma mais eficiente possível. Assim, cada um, de acordo com o estágio evolutivo, na vida diária irá ter infinitas oportunidades de adquirir controle sobre os desejos, sentimentos e emoções que escravizam o corpo mental inferior ao corpo astral e este ao corpo físico. Pergunta: podeis nos dar maiores informações sobre o refinamento do corpo astral e os motivos da ênfase que tendes dado a esse veículo da consciência, sabedores que somos da estrutura setenária do homem? Ramatiz: de nada adianta presentear um filho com uma enciclopédia se ele não sabe ler. Tudo no cosmos se relaciona harmonicamente, e os que intentam queimar etapas acabam como repetentes escolares. De que vos adiantará tudo saber dos planos idílicos, da tríade divina, se não conseguis controlar vossos desejos e emoções sem vos cristalizar em penosas dissonâncias e viciações mentais emocionais que, por sua vez, ocasionarão novas encarnações. Sem os sentimentos de amor, altruísmo, devoção, humildade, compaixão e a mais fiel aspiração de servir ao próximo sem avaliar quem e onde, não se vos instalará no jardim interno a beleza que conduz ao pleno domínio do corpo astral. Quando a simples visão de um sofredor estropiado qualquer vos arrebatar o coração, em sentimento de solidariedade e profundo amor,
estareis com o corpo astral afinado para os delicados acordes das 3 dimensões da tríade divina. Sem isso, torna-se um recurso de retórica dispensável alardear verdades em relação aos corpos superiores da consciência. Nota de Ramatiz. Aos estudiosos das coisas espiritualistas que não esquecem das obras práticas da caridade, profícuos em oferecer o pão para saciar aos que têm fome, não importando quem foi o plantador do trigal, o tipo de forno usado ou o padeiro que fez a massa, recomendamos aprofundarem-se no entendimento das funções do corpo mental inferior, estreitamente ligadas às do corpo astral, sistematizados por autores sérios, como por exemplo em compêndios teosóficos. Embora esses 2 veículos da consciência, mental inferior e astral, sejam distintos e separados vibratoriamente, acham-se tão intimamente relacionados um ao outro que no Oriente, com frequência, são tratados como sendo funcionalmente um só, Kamamanas. Isso ocorre porque a principal função do corpo mental inferior é alimentar o intelecto, convertendo as sensações do corpo astral em percepções mentais de cor, forma, som, gosto, cheiro e tato. Pergunta: no trabalho apométrico são usuais os atendimentos à distância, sem a presença do consulente, em alguns casos até sem alguém que o conheça fazendo a ponte vibratória. Outras vezes, basta o nome e o endereço, com uma breve descrição da pessoa a ser atendida. Efetivamente o atendimento ocorre em todos os casos. Ramatiz: vossa dificuldade decorre de vosso próprio meio de existência. Para vos deslocardes e localizardes algo ou alguém, não se dispensa o tempo e o espaço tridimensional, daí a resistência de acreditar naquilo que vossos olhos não veem. Os recursos para encontrar-se um espírito, seja no plano físico, astral ou mental, extrapolam vosso pensamento cartesiano. Para cada um dos corpos do homem existe um acorde, um tônus vibratório, peculiar e inigualável. É impossível existirem 2 seres com uma nota tônica cósmica idêntica. Os acordes individuais produzidos nas dimensões etérica, astral, mental, são facilmente identificados pelos espíritos benfeitores. Existem entidades especialistas nos sons, como se fossem rastreadores do universo atemporal. O que se dá no atendimento apométrico é que afinamos os acordes dos sensitivos, adaptando-os às notas que estamos procurando, de acordo com os corpos sutis necessários para o socorro. Dessa maneira, rapidamente fixamos a sintonia do grupo com o atendido. Certo está que existem dificuldades naturais. Um atendido que se encontra no local de baixas vibrações, como os vossos botequins, estádios de futebol, boates, rodas de bate-papo ou andando na rua em meio a uma multidão, pode inviabilizar quaisquer tentativas de aproximação vibratória. Podeis concluir que os espíritos benfeitores não fazem e não podem tudo. É de bom alvitre recomendardes aos consulentes que serão atendidos à distância que se mantenham no dia e horário do trabalho em locais e condições propícias ao socorro programado. Pergunta: deduzimos que não existem inferioridades, traumas obsessores acima do corpo mental inferior. Como entender a hipótese, com que já nos deparamos, do encontro de nódulos, desarmonias e desafetos do passado no corpo mental superior? Ramatiz: cada consciência segue o seu livre-arbítrio, criando a sua liberdade de ação, ampliando o conhecimento e direcionando os atos de conformidade com os seus ideais. Isso não quer dizer que todos estejam expressando a verdade. Como os nossos compromissos envolvem uma coletividade no espaço e muitos que estão estagiando no ciclo carnal, nossa conduta se rege por um karma grupal. Como somos referência de estudo para muitos irmãos, temos a obrigação com os maiorais sidérios de orientar os que são simpáticos aos nossos singelos escritos. É nosso dever resgatar, de forma palatável à cultura ocidental, os conhecimentos milenares da filosofia oriental. Nela se moldura a verdade sobre os corpos superiores da consciência, que acomodam vossas potencialidades crísticas.
Impõe-se que orientemos a comunidade a que somos ligados por fortes laços amorosos, alargando o discernimento dos que sintonizam com as nossas ideias, liberando-vos do tecnicismo exagerado e das incorreções. Apenas no transcorrer das encarnações sucessivas podereis vos aproximar da tríade divina, fonte de eterna luz e perfeição, por um hercúleo esforço individual, intransferível, tornando-vos um com o Pai, atuando em vosso corpo causal como veículo de consciência. Os que preferirem uma visão irreal estarão exercitando seu livre-arbítrio, o qual respeitamos integralmente. Por outro ângulo, cabendo a cada um colher o que está semeando, refleti que, ao ter o conhecimento da coisa verdadeira e certa, incorrereis em sério equívoco para com as leis e tribunais cósmicos ao persistir no que é incorreto. Pergunta: e quanto às afirmações de alguns apômetras que o corpo mental superior é a sede do caráter, onde afirmam existirem qualidades e defeitos? É viável supor que através do corpo mental superior se deem tanto manifestações de espíritos mais evoluídos, já libertos das emoções, como de entidades intelectualizadas inferiores que incorporariam nos médiuns, mesmo sendo os temidos magos negros. Ramatiz: os espíritos superiores, libertos das emoções, se manifestam através do corpo mental superior. O mesmo não ocorre com entidades intelectualizadas, desprovidas de amor e altruísmo, apegadas aos desejos grosseiros e às emoções animalizadas eivadas de egoísmo e vaidade. Vossos modernos aviões não cruzam as sinaleiras das esquinas do bairro metropolitano, chumbados ao solo, e os vossos trens não perpassam em trilhos nos céus. O javali que se banha na lama não voa acima dos jardins floridos como beija-flor, assim como a sombra e a luz não habitam o mesmo espaço. Eis que a primeira é a ausência da segunda. Assim, a cada um é dado se manifestar de conformidade com a sua natureza, através dos corpos sutis que acomodam o espírito em sua gradação, nas dimensões vibratórias do universo. Os corpos sutis, com seu conteúdo, são regidos pelas leis da natureza cósmica e independem da vontade dos homens. Afirmamos que o corpo mental superior não é formado de matéria que contenha imperfeições, maldades, enfermidades. Muito menos emoções e sentimentos negativos transitam nas vias expressas da dimensão no universo que corresponde vibratoriamente a esse veículo da consciência. Infelizmente, existe muita incompreensão sobre o plano mental e os seus habitantes naturais, principalmente dos que só tiveram embasamento espírita, onde tudo se resume ao perispírito, antes de iniciar ativamente os trabalhos apométricos. Os espíritos que habitam a dimensão vibratória que sustenta o corpo mental superior não têm mais os corpos astral e mental inferior. São seres libertos do ciclo carnal e de karmas que os imantariam aos níveis astral e mental inferior. A partir dessa esfera, que é o habitat natural de tais consciências, o nível causal, quando há necessidade de descidas vibratórias para atuar nas dimensões mais densas, mental inferior, astral, moldam para si um corpo de ilusão, temporário, de matéria própria do plano onde vão se manifestar. A característica vibratória preponderante do corpo mental superior e da matéria que forma o plano dimensional correspondente ao altruísmo, a espiritualidade embasada no amor. Podeis concluir que os magos negros e seus discípulos de grande intelecto têm o corpo mental inferior altamente dilatado, e não existe correspondência vibratória que os faça manifestarem-se através de seus corpos mentais superiores. Mesmo que a maioria dos magos negros seja altamente desenvolvida intelectualmente, eles são incapazes de sentimentos altruístas. Os desejos que os movem são meramente pessoais, logo têm seus corpos mentais superiores atrofiados, adormecidos e não desenvolvidos. Tende em mente que os espíritos altamente comprometidos com a magia negra podem utilizar, como veículo da consciência, apenas o corpo mental inferior, que, por sua vez, está emaranhado na matéria peculiar ao plano astral.
É inevitável que suas atividades estejam restritas aos níveis inferiores do plano astral e, consequentemente, do plano físico, pelas energias animalizadas que utilizam. Quanto a benfeitores espirituais que estariam orientando trabalhos apométricos no sentido de haver manifestações psicofônicas de espíritos sofredores e magos negros, através de seus corpos mentais superiores, atribui tais condutas ao fato de alguns sensitivos terrenos não desejarem rever equívocos de pesquisas experimentais. É fácil usarem-se os guias como bengalas para ancorar os comportamentos idiosincráticos, seja na apometria, no espiritismo ou na umbanda, pois são inerentes aos homens, desde idos imemoriais, as disposições psicológicas que fazem o sujeito colorir as comunicações do lado de cá com tons personalistas. A falta de aprofundamento na literatura especializada causa um confronto dispensável com a sabedoria milenar transmitida, em vários locais e eras diferentes, pelos instrutores planetários por intermédio dos santos e místicos da história. Há uma progressão nos conhecimentos canalizados pelo plano espiritual que é profundo já estabelecido sem contrariá-lo, o que alguns irmãos esquecem com muita facilidade. Será inevitável, com o pulso firme do fiel professor do tempo, a verdade prevalecer na cátedra da pré-escola espiritual que é o vosso orbe. Pergunta. Os sensitivos que estão há anos no trabalho mediúnico e insistem em dar comunicações psicofônicas dos mesmos mentores, guias e protetores, identificando-os rotineiramente pelos nomes próprios, geralmente médicos e destacada, personalidades do passado pertencentes à classe eclesiástica, freiras, clérigos e altos sacerdotes, podem estar criando conchas astral mentais que os aprisionam. Ramatiz, sem dúvida, é possível um sensitivo ficar aprisionado na concha astral mental que ele mesmo idealiza, como se tivesse uma viseira. Há de se distinguir cada caso. O médium que é movido pelo amor e não apresenta interesse de promoção pessoal, não tem necessidade de ficar dizendo nomes sempre que o benfeitor, guia ou protetor se aproxima. Outros, disfarçadamente, anseiam o reconhecimento do grupo e até a sua dependência em relação a ele, único instrumento dos benfeitores. É lamentável quando o diretor terreno cria a dependência de um único médium, alimentando as vaidades dissimuladas entre ambos. Muitos homens consideram o tempo de experiência mediúnica um troféu a ser exibido, desconsiderando que a idade sideral do espírito encarnado não se encontra em proporção direta ao número de aniversários no corpo físico provisoriamente ocupado. Esquecem que nenhum sensitivo é insubstituível, muito menos proprietário dos espíritos. Existem os que anseiam tanto pelo médico mentor, a freira erudita, o sacerdote doutrinador, o yogi oriental de grande sabedoria, o filósofo grego ou iniciado egípcio, que plasmam inconscientemente uma forma de pensamento artificial que o substitui. O verdadeiro mentor não consegue mais chegar próximo, pela vaidade de seu antigo aparelho mediúnico e pela muralha preconceituosa que retém o sensitivo preso à forma transitória, que esmaga a essência duradoura do espírito. Agravam-se essas situações em médiuns neófitos, em que o animismo descontrolado gera um tipo de auto-obsessão. Portanto, é indispensável o autoconhecimento do sujeito. Muitos casos requerem o acompanhamento psicológico terreno como terapia coadjuvante ao processo de educação mediúnica, que nunca termina. Predominam, nesses casos desequilibrados, as ressonâncias de vidas passadas, de seres que foram portadores de patologias psíquicas. A força do inconsciente é tão intensa que rompe os laços da consciência da atual personalidade encarnada, estabelecendo-se vivências anímicas clarividentes indesejáveis. É tamanha a vontade de se ter um mentor importante, que muitas vezes essas ocorrências se instalam em pleno estado de vigília, seja no lar ou no trabalho. Cabe aos diretores de agrupamentos mediúnicos, seja na umbanda ou na apometria, esclarecerem aos sensitivos que o valor do instrumento mediúnico, ante a espiritualidade,
não está em manifestar este ou aquele abalizado espírito, aqui ou acolá, mostrando o destrambelho da casa mental, indisciplina e rebeldia pela carência psicológica que grita por reconhecimento como vistosa arara em zoológico. No lugar do mediunismo que potencializa o guismo, totalmente dispensável, impõe-se as vivências alicerçadas no amor interiorizado e na elevação de sentimentos em prol da fraternidade, sem anseio de reconhecimentos pessoais descabidos transferidos para os guias mais abalizados do que outros do lado de cá. Os verdadeiros benfeitores prezam a humildade e são extremamente discretos, preferindo as formas astrais anônimas às apresentações ilusórias como referendados doutores de outrora na Terra. Pergunta: ficamos um tanto confusos. Uma consciência maldosa e egoísta, seja espírito sofredor ou mago negro, encarnado ou desencarnado, não é capaz de elaborar pensamentos abstratos. Ramatiz: com certeza um ente maldoso e egoísta pode elaborar pensamentos abstratos. Nesses momentos, fugazes, as ondas mentais fracamente emitidas interferem na matéria do plano mental superior, que, por sua vez, tenta se aglutinar no informe e definhado corpo mental superior, que não funciona como veículo da consciência. Um campo de força não se molda com a ausência de força ou matriz magnética. Os pensamentos abstratos elaborados nesses casos são como lampejos que rapidamente oferecem um rasgo de luz num quarto escuro. Todavia, no momento em que entra a vibração pessoal, sintonizada às questões do eu inferior que dominam esse ente, habitualmente almejando algo em proveito próprio que significa o mal para os semelhantes, as ondas de pensamento emitidas baixam abruptamente de frequência. Cesso tênue estimula o corpo mental superior, que ainda não nasceu, como se fosse um feto adormecido, passando o pensamento desse espírito a conectar-se com a matéria dos planos mental inferior e astral, por uma simples questão de afinidade vibratória. Pode um mago negro elaborar um pensamento abstrato a ponto de acionar um corpo mental superior embrionário e se esquecer, ao menos momentaneamente, toda a sua maldade no exato instante em que idealiza o pensamento abstrato. A dificuldade está na manutenção do pensamento altruístico contínuo, que não é natural ao espírito por não ser aquisição perene dentro das leis da natureza cósmica, de causa e efeito, que regem o karma e a evolução individual. Para vosso entendimento, concebei um canguru tendo de deslizar como um golfinho na superfície marítima ou um jacaré ereto colhendo maçãs. Pergunta: os espíritos que não têm mais os corpos astral e mental inferior, habitando os 3 subplanos superiores do plano mental, e, a partir daí, outras esferas vibratórias superiores, dimensões búdica e átmica, se comunicam com os médiuns encarnados somente pelo pensamento. Nesses casos, o intelecto desenvolvido do sensitivo torna o seu corpo mental, o inferior como o superior, expandido o suficiente para o intercâmbio mediúnico se dar com facilidade. Ramatiz: os sensitivos que conseguiram afastar as influências do eu inferior, ou seja, aqueles que são altruístas, amorosos e fraternos, e não apresentam lampejos de interesses pessoais nas lides com além, como se fossem iniciados do amor crístico, apresentam o corpo mental superior expandido, de cores vivas, irradiando a seu redor sentimentos de tranquilidade, paz e felicidade. Paradoxalmente, os seres considerados simplórios pelos homens de grande intelecto, para lidar com as coisas ocultas, são os que têm maior propensão ao desenvolvimento do corpo mental superior, e que conseguem interiorizar o amor na sua simplicidade cósmica, como flor que se abre à primeira brisa primaveril. O intelecto desenvolvido não quer dizer amor interiorizado. Por isso, muitos espíritos benfeitores, de grande elevação nas dimensões do amor cósmico, inefáveis, preferem o anônimo e simples médium ao destacado tribuno ou doutor terreno. Claro está que o médium estudioso, que expande sua intelectualidade conseguindo não perder a simplicidade dos sentimentos amorosos,
o que denota a sabedoria, será de inestimável valia ao plano espiritual. É no plano mental que a maior parte da influência espiritual se dá, através dos pensamentos, o que não quer dizer que ocorra somente dessa maneira. Vós tendes uma disposição para as interpretações estandardizadas, algo parciais, como se uma coisa eliminasse outra, em especial nas interpretações doutrinárias que tratam do mundo dos mortos, como se o ar que atravessa as folhas do eucalipto em dia ensolarado não fosse o mesmo que o oxigênio solo úmido escuro. O sensitivo desdobrado no corpo mental, seja inferior ou superior, é mais receptivo aos ensinamentos diretos dos mentores, que podem ser transmitidos com maior eficácia do que se fossem ministrados diretamente no plano astral. Isso não quer dizer que os sentidos do corpo astral não possam ser impressionados. Na maioria das vezes, os instrutores do lado de cá utilizam corpos astrais de ilusão e painéis pictóricos criados por sua interferência mental no plano astral, aglutinando as moléculas astralinas, que são de extrema plasticidade, assim estimulando o corpo astral do sensitivo. Podeis receber estímulos em mais de um veículo da consciência ao mesmo tempo, e as dimensões vibratórias se interpenetram, da mais rápida à mais lenta. Pergunta: podeis nos dar vossas elucidações sobre os habitantes dos subplanos superiores do plano mental, onde alguns grupos dizem atuar com regularidade, durante a dinâmica dos atendimentos de apometria? Ramatiz: raramente atuam no plano mental na dinâmica da apometria. Excepcionalmente, nos subplanos inferiores dessa dimensão. Costumeiramente a interferência apométrica se concretiza no plano astral e no plano físico com os médiuns desdobrados. Na maioria das vezes, por interferência dos mentores, há o encapsulamento do grupo, que atua como se estivesse num set cinematográfico sem saber. Isso se dá para vossa proteção. Sereis facilmente iludidos se entrardes nas cidadelas astralinas sem cobertura espiritual. Noutras vezes, interferis, desprendidos no plano físico, nos resgates de espíritos sofredores imantados na crosta e habitando as residências dos consulentes, e nas atividades em que o atendido se encontra à distância, o que não caracteriza que estejais projetados no plano astral. Os habitantes do plano mental são espíritos livres de karmas que os fixem no plano astral e que imponham reencarnações. Já são cidadãos cósmicos, muitos de outros planetas e galáxias, que ficam por amor em vosso orbe a vos auxiliar. Os que estagiam com corpos astrais no plano astral, inevitavelmente terão de reencarnar, o que não se dá com os habitantes da dimensão mental, que vestem provisoriamente corpos de ilusão para atuar no plano astral, desintegrando-os quando retornam para o habitat de origem. Isso ocorre quantas vezes for necessário nas formas astrais adequadas a cada consciência que receberá as comunicações desses seres, orientais, pretos velhos, caboclos, monges, médicos, religiosos, parentes, entre tantas outras ligadas à ilusão das personalidades animadas no ciclo carnal, que muito vos impressionam os sentidos. Pergunta: diante de vossa assertiva, na maioria das vezes, por interferência dos mentores, há o encapsulamento do grupo, que atua como se estivesse num set cinematográfico sem saber, concluímos que raramente entramos no plano astral inferior sem cobertura espiritual. E nos casos de remoções e resgates de comunidades sofredoras das regiões umbralinas, Ramatiz, continuais cercados em campo vibratório de proteção, como se fosse uma espécie de cápsula envoltória. Nesses casos, impõe-se a utilização de sensitivos desdobrados, projetados nesses locais de baixas vibrações, pela necessidade de enorme liberação de energia animalizada do corpo etérico. Então, mesmo que vossos dirigentes apométricos procedam às contagens, plasmando escafandros protetores,
Sem a inestimável ajuda de espíritos especialistas nessas tarefas e profundos conhecedores das artimanhas dos servos dos magos negros, impossível aos médiuns não se ressentirem vibratoriamente. Esses especialistas são conhecidos na Umbanda como Jesus, e são os mesmos que atuam no centro espírita, pois a natureza não está garroteada à vontade preconceituosa dos homens. Há de se distinguir as irradiações mentais, apoiadas nas pausadas contagens magnéticas da apometria, em que os médiuns não descem às regiões subcrostais do umbral, das incursões em que os médiuns se projetam a tais regiões. Nesses casos, é socorrido diminuto número de espíritos